Então, olá pessoal, eu sou o professor Alain, irei trabalhar com vocês a disciplina Ética do Cuidado e antes da gente entrar especificamente no conteúdo da disciplina Ética do Cuidado, faz-se necessário a gente falar da filosofia, porque a ética está diretamente relacionada à filosofia. Então, vamos começar aqui na unidade 1, trabalhando a filosofia no Ocidente, porque nós temos também a filosofia oriental, mas para nós interessa apenas a filosofia ocidental. Então, no tópico 1.0, que vocês podem acompanhar aí, vocês vão ver da filosofia no Ocidente. No tópico 1.1, vocês vão ver aí que a filosofia no Ocidente, ela surge na Grécia no final do século VII a.C. para o início do século VI a.C. Observem uma coisa: antes de Cristo, a contagem é decrescente. A partir de Cristo, que vai marcar o ano zero, a contagem ela é crescente. Por isso que vocês estão vendo aí que a filosofia surge na Grécia do final do século VII para o início do século VI a.C. É porque a contagem vem do maior para o menor até chegar no zero, que é marcado pelo nascimento de Cristo. Aí recomeça a contagem. Século 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Bem, prosseguindo, eu vou falar aqui do significado etimológico da palavra filosofia. Observe aí no item 1.2 o significado etimológico da palavra filosofia, que é amizade pela sabedoria. Com relação a esse termo etimológico, ele é um termo que em duas linhas significa origem da palavra. Então, assim, quando eu falo significado etimológico da palavra filosofia, eu quero dizer o significado da palavra filosofia conforme a origem da palavra filosofia. E a origem da palavra filosofia, ela é uma palavra grega formada a partir da junção de duas outras palavras, que é filia, que significa amizade, amor, admiração, juntada com a palavra sofia, que significa sabedoria. Então, quando eu junto filia mais sofia, eu tenho filosofia, que significa, conforme a etimologia da palavra, amizade pela sabedoria. No item 1.3, vocês podem perceber que o significado etimológico da palavra filosofia é atribuído a Pitágoras de Samos, pois Pitágoras era um filósofo e quando disseram que ele era um sófos, ou seja, um sábio, ele disse: não, eu não sou um sábio. Sábio é Deus, ou a divindade, que está acima de todos os homens. Ele sim é um sábio. Eu sou apenas um admirador, alguém que tem admiração, amor, amizade pela sabedoria. Portanto, eu sou um filósofo e não um sófos, um sábio. Prosseguindo, podemos ver aí as características do conhecimento filosófico. Então, como vocês percebem, o conhecimento filosófico ele é um conhecimento entre outros conhecimentos, como, por exemplo, entre o conhecimento mitológico, entre o conhecimento religioso, entre o conhecimento científico, entre o conhecimento artístico. Então, a filosofia ela é um conhecimento com características específicas, distintas. E entre essas características, vocês podem acompanhar no item 1.41, eu digo que a filosofia tem como característica ser um conhecimento abstrato. E o que é abstrato, né? Parece difícil, mas não é. Vamos entender abstrato
como sinônimo de ideia, daquelas coisas que não têm realidade material. Ou seja, observe o ser humano. Nós podemos ver um homem a partir da sua materialização, mas podemos ver o homem também através do seu espírito, que não tem matéria. Então, vejam, corpo e alma. Corpo é a dimensão da matéria e alma é a dimensão espiritual. Então, quando eu falo em abstrato, eu falo naqueles conhecimentos que se ocupam de coisas ideais, das ideias e não da matéria. Tá certo? Então, quando um filósofo fala em casa, ele fala na ideia de casa. Diferentemente de um pedreiro. Quando um pedreiro fala em casa, ele fala em paredes, em porta, em assoalho, em teto, em janelas, enfim. Quando um filósofo fala em casa, ele está falando na ideia de casa. Por isso que o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento abstrato, pois ele trabalha somente com a ideia da coisa e não com a coisa materializada, com a sua forma material. Vamos entender abstrato nesse sentido. Com relação a outra característica que está aí no tópico 1.4.2, eu digo que outra característica do conhecimento filosófico é que ele é um conhecimento lógico. E o que é um conhecimento lógico? Essa palavra lógico em grego significa instrumento. Ela foi criada praticamente por Aristóteles. Então, a lógica é um instrumento com o qual o filósofo dá uma certeza daquilo que ele afirma. Por exemplo, a ciência, quando quer gerar uma prova sobre um conhecimento, ela faz uma experiência, um teste de laboratório. O filósofo não usa laboratório. Então ele se vale das regras lógicas. Vou dar um exemplo bem claro. Existe uma norma, uma regra da lógica que diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então eu não posso estar vivo e estar morto ao mesmo tempo. Fere um princípio da lógica chamado princípio da não contradição. Então, quando o filósofo afirma alguma coisa, ele sustenta a sua afirmação a partir das regras, das normas, dos princípios da lógica. Ele não pode se valer, como na ciência, por exemplo, das experiências. Né? Então, outra característica do conhecimento filosófico, que está no tópico 1.4, é que ele é um conhecimento sistemático, ele é integrado. E quando eu falo sistemático, eu estou querendo dizer que ele é de conjunto e que ele é organizado. Ele não é caótico, no sentido contrário de caos, desorganizado. Então, eu quero dizer que o conhecimento filosófico, ele é organizado, ele é de conjunto, ele não é caótico, porque é organizado. É isso que eu estou chamando aí dessa característica do conhecimento filosófico, que é a característica de ser sistemático. Bom, no tópico 1.4.5, eu tenho uma outra característica do conhecimento filosófico, que ele é um conhecimento especulativo, reflexivo. Então, o filósofo, ele consegue chegar aos seus resultados tão somente valendo-se da reflexão. Né? E o que é refletir? Refletir é pensar. Nada mais é do que isso. Se vocês observarem aí essas palavras, a palavra especulativo, ela vem de espelho, que em latim é speculum. E quando eu digo, o que o espelho faz? Ele reflete imagens. Então, por exemplo, quando você se coloca diante de um espelho, a sua imagem toca o espelho e o espelho reflete a sua imagem que volta para você. Então, pensar nada mais é do que isso. Você está sozinho ao pensar. Você formula um questionamento a si mesmo e você responde ou procura responder a si mesmo. Não envolve um interlocutor, como no diálogo. Então, o pensamento é sempre algo solitário, é você consigo mesmo. Então, quem está pensando
está em silêncio, falando a sua consciência em silêncio. Então, o filósofo trabalha em silêncio, né, quando está refletindo, pensando, né, investigando algo através do pensamento. Ok? Então, essa última característica que eu coloquei aí é que o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento provocado no sentido de que ele é procurado, buscado, né? Então, assim, para que alguém consiga o conhecimento filosófico, faz-se necessário você buscar esse conhecimento, ter interesse nesse conhecimento. Ele não vai aparecer espontaneamente para você. É preciso que você o busque, o procure. Eu saltei aqui um tópico que é radical, que é o tópico 143. Essa palavra radical, que é uma outra característica do conhecimento filosófico, é ser radical. E muitas pessoas usam essa palavra radical no sentido da pessoa ser intransigente com relação às suas ideias. Não é isso aqui, não. Em filosofia, radical significa dizer que é um conhecimento que vai à profundidade, é um conhecimento aprofundado, profundo, que vai à raiz do problema. Então, que ele procura compreender o problema até a sua exaustão. Então, fechando esse primeiro tópico, eu digo que entre as características do conhecimento filosófico está a condição dele ser um conhecimento abstrato, que trabalha somente com ideias e não com realidade material, com definições e conceitos, né? Ele é um conhecimento lógico, porque as suas afirmações podem ser provadas através das normas, dos princípios da lógica. Ele é um conhecimento radical, porque é profundo, ele vai até a raiz do problema. Ele é sistemático, porque ele é organizado, porque ele é de conjunto, porque ele é completo, nesse sentido, integrado. Ele é especulativo, porque ele é reflexivo, ou seja, você obtém esse tipo de conhecimento valendo-se tão somente do pensamento. E ele é provocado porque não é espontâneo, você tem que buscá-lo, ele não irá aparecer espontaneamente. Então, essas são as características desse conhecimento que surge na Grécia entre o final do século VII e início do século VI a.C. e que segue até os nossos dias. Agora que nós vamos avançar, eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência nesse primeiro momento, porque ele se faz necessário para que a gente compreenda melhor o que é ética lá na frente. Seria o seguinte: não se pode construir uma casa começando pelo telhado. A gente tem que começar pelo alicerce. E o que é o alicerce da ética? É a filosofia. Então, se eu não tenho a base, o alicerce, eu não terei a casa. Certo? Então, a ética, ela é um ramo da filosofia, um ramo de estudo da filosofia. Por isso, eu não posso compreender ética sem antes entender esse vínculo da ética com a filosofia. Por isso que eu fiz essa pequena introdução, que não está, obviamente, aí na apostila de vocês, mas que ajuda vocês a compreender melhor ética quando estivermos tratando especificamente desse assunto. Então, prosseguindo aí a unidade 1, no tópico 2.0, nós vamos ver os grandes temas da filosofia ocidental. O que são esses grandes temas? Exatamente são os grandes temas, é o objeto de estudo da filosofia ocidental. Então, não se assustem com essas palavras que eu coloquei aí. Essas palavras são necessárias e elas para se entender filosofia. Essa palavra metafísica, né, significa, em duas palavras, os conhecimentos que estão além, depois da física, da natureza. Então, esses conhecimentos que estão além da natureza, a natureza são... O que é a natureza nesse sentido? A natureza são a matéria orgânica, enfim, tudo que você pode mensurar, medir, que a física faz.
né? Então, quando eu falo metafísica, eu estou falando daqueles conhecimentos que não têm materialidade, que não são físicos, que eu não posso pegar, que eu não posso ver, mas que eu posso perceber através do pensamento, que são as ideias. Então, a metafísica é aquele ramo da filosofia que estuda as ideias, as essências, o ser, né? Porque a ideia ela não tem matéria. Por exemplo, justiça. Qual é a materialidade? A justiça é quadrada, é redonda, é pesada, é leve, é rugosa, é lisa? Onde é que está a justiça? Está localizada em algum local determinado no espaço e no tempo? Não, a justiça é uma ideia. Ela não é uma coisa que eu posso pegar nela, ver, localizá-la. Ela só é perceptível pelo pensamento. É uma ideia, né? Ela não tem uma existência material. Ela tem uma existência ideológica. Então, ela se enquadra dentro dos conhecimentos metafísicos, que é estudado pela filosofia. Outro ramo da filosofia, que está no 2.2, é a antropologia. Essa palavra antropologia significa estudo do homem. Então, a filosofia procura entender o que é homem, mas ela não quer entender o homem assim como a medicina quer entender. A medicina entende o homem a partir da circulação, dos tecidos, dos ossos, dos órgãos, do funcionamento desse mecanismo que é o homem. Na realidade, quando a filosofia quer saber o que é o homem, ela quer saber a ideia de homem, né? O que é o homem enquanto ideia. O que é o homem? O homem tem um coração? Não, não é isso que ela quer saber. Ela quer saber a ideia, o que significa o homem ao longo do tempo, na sua universalidade. Outro ramo da filosofia é o conhecimento. A filosofia se volta para estudar o próprio conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Existe, por exemplo, os mitos, que é um conhecimento, um tipo de conhecimento primitivo, antigo. Cabeça de cuia, por exemplo, é um mito. Saci pererê, né? Mula sem cabeça, eles são mitos que estão aí no imaginário da população. Eles têm uma carga de conhecimento agregada aos mitos? Tem sim. Os índios, as sociedades tribais primitivas, eles buscam as suas respostas nos mitos. Tem um Deus que criou, por exemplo, o peixe, a árvore, os alimentos, a chuva. Para todos eles explicam através de um mito, de uma entidade mítica, de um ser não real, imaginário. Outra modalidade de conhecimento, que a filosofia também estuda, é o conhecimento teológico, né? O conhecimento de Deus, da divindade. Então, teologia é o estudo de Deus, né? E é um conhecimento. Se você perguntar para um padre qual a origem do homem, ele jamais vai dizer que o homem origina-se do macaco. Ele vai dizer que o homem se originou da vontade de Deus. Então, Deus é uma fonte de conhecimento. Como surgiu o universo? Nunca um religioso vai dizer que o universo surgiu do Big Bang, de uma explosão. Ele vai dizer que o universo surgiu da mente de Deus, da vontade de Deus. Temos também o conhecimento filosófico, que eu já expliquei brevemente para vocês, e temos um conhecimento muito presente na nossa vida todos os dias, que é a ciência, conhecimento científico, né? Então a filosofia vai estudar a ciência, o que é a ciência, qual o método da ciência, qual o objeto de estudo da ciência, qual a finalidade da ciência. E temos também o conhecimento artístico, que também está muito presente na nossa vida. A arte, ela explica o mundo, ela explica a realidade. Então, os artistas, quando escrevem uma obra literária, eles estão explicando a realidade através da arte, né? Então, a filosofia, ela estuda todos os conhecimentos. Procura compreender o que são os conhecimentos. Também a filosofia, aí no tópico 2.4, ela estuda também a linguagem como uma estrutura de comunicação e como uma estrutura de conhecimento. Através da linguagem, eu me comunico e também ensino e aprendo. Sem a linguagem não há conhecimento. O conhecimento só é possível mediante o uso da linguagem, né? Se não houver linguagem, não há transmissão do conhecimento e também não há comunicação. Então a filosofia procura compreender o que é isso, o que é linguagem,
né? Todos nós, eu estou me comunicando com vocês através de uma linguagem, né? E através dessa linguagem eu estou transmitindo conhecimentos para vocês. Então a filosofia procura compreender o que é a linguagem, a estrutura da linguagem. Bom, a ética é também, está aí no tópico 2.5, a ética é um dos temas mais instigantes, é um dos temas mais acessíveis também da filosofia. Então a ética é um dos temas mais instigantes da filosofia. Então a ética, ela é estudada pela filosofia. E aqui eu já coloco um conceito de ética. O que é ética? Nada mais que uma reflexão sistemática, portanto, organizada sobre a moral. Então a ética, ela estuda a moral e a filosofia estuda a ética. Compreenderam? Pois bem. Então, vejam que por que eu fui falar da filosofia antes? Vocês não precisam se preocupar tanto com a filosofia aqui. Eu falei da filosofia apenas para chegar nesse ponto. Dizer o quê? Que a ética é um tema da filosofia, que ela surge a partir da reflexão da filosofia. Certo? Então, prosseguindo, no tópico 2.6, a ética também estuda os saberes, tipo o direito, a política, a história, a geografia, a medicina, enfim, todos os saberes que nós chamamos de ciência são estudados pela filosofia. A filosofia reflete sobre a ciência do direito? Sim. Reflete sobre a ciência política? Sim. Sobre a ciência da história? Sim. Então, os saberes são objetos de estudo da filosofia. Por fim, nós temos aí, só a título de exemplificação, é óbvio que essa listagem vai além do que está aí, a filosofia estuda a lógica. O que é a lógica? Como eu falei, a palavra lógica significa instrumento. Instrumento com o qual um outro conhecimento se utiliza para fazer, digamos, a prova das suas afirmações. Agora,